Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje, de São João, nos conta, na continuação do Evangelho, em que Jesus diz que a gente vai comer a carne dele e beber o sangue dele. Hoje, os discípulos escutam e dizem que essa palavra é muito dura. Quem pode escutar? Eles levaram pro superficial, pro raso, né? Comum, pro canibalismo ali. Comer a carne dele, beber o sangue dele. Não ficou claro, né? Eles não entenderam. E até aonde eles estavam comendo os peixes multiplicados, os pães multiplicados, recebendo palavras de amor, de direcionamento ali, estava light. Infelizmente é o Jesus que hoje muita gente quer pra vida, né? O Jesus light, o Jesus que só dá tapinha aqui nas minhas costas e que tudo bem você viver uma vida miserável, ser um cristão mais ou menos, porque eu te dou pão, eu multiplico seu pão, multiplico seu peixe. Infelizmente. E desde aquela época aconteceu exatamente isso. Eles ficaram muito impactados com essas palavras, acharam essas palavras muito duras, não conseguiram compreender o mistério de comer a sua carne e beber o seu sangue, né, do cordeiro, da remissão dos pecados, ainda não estava claro naquele momento. E os seus discípulos, aquela multidão murmurava sobre isso, mas os seus discípulos também se questionavam, mas entre eles, ninguém tinha coragem de questionar ao Cristo, falar com Cristo sobre. Todo mundo murmurava ali entre eles. Só que Jesus sabe de tudo, é o Senhor, ele, né, sabe, vê tudo. E ele pergunta, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Quando a multidão estava atrás de Jesus, ele mesmo falou, vocês estão atrás porque comeram pães, peixes, foram saciados pela carne. E aqui ele continua nos falando que a carne é rasa, a carne é muito rasa, né? Isso aqui é matéria, isso aqui hoje está muito bem, amanhã, Deus nos livre e guarde, mas tem uma enfermidade, isso cai. O dia que a gente partir dessa vida, isso aqui é matéria, vai ser consumido como matéria e não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Aí, a gente sabe que o Espírito que dá a vida. Então, sabendo que a matéria volta para a matéria e vai ser consumida pela terra como matéria, a nossa prioridade é o Espírito, né? É a gente cuidar do nosso corpo, devolver um corpo saudável para a ressurreição, mas saber que o Espírito que vai nos conduzir à vida eterna. E o Espírito não morre, o Espírito não vai ser consumido pela terra. E para os discípulos, mesmo entre eles ali, mais uma vez, a fé de Pedro, né? É surpreendente. Mesmo sem entender, Pedro é muito agente, assim. Quando você para pensar que você não tem muitas explicações sobre o mundo espiritual, né, o sobrenatural, o que você não entende. Mas assim como Pedro, a gente só quer acreditar e a gente só sabe que não tem como dar ruim, que não tem como não ser ele. Né? É como Pedro nos mostra o tempo todo e a gente acaba se espelhando muito nele e vivendo assim, né? Pedro é muito humano, é muito a gente. E aqui no fim ele fala, quando Jesus pergunta, né, sobre isso tudo e tal, e pergunta para eles se eles também não queriam ir embora com os outros. E Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Se tu tens palavras de vida eterna.
Pedro tinha certeza que em nenhum outro lugar ele acharia sentido para a vida como ele achou ali com Jesus. E quando a gente fala de sentido, é real, é razão para as coisas. Porque quando a gente pensa na carne, no superficial, como Jesus disse, é muito vago acabar aqui, né? Você cuidar disso tudo, você treinar, você se alimentar bem, você cuidar do seu corpo e a sua carne acabar ali e não temos esperança de vida eterna. Então, quando Pedro conheceu essa verdade libertou ele de forma inexplicável, que mesmo sem entender tudo que estava acontecendo, mesmo sem murmurar humanamente e compreensivelmente, ele sabia que não tinha muito razão para falar o que ele falava, mas ele respondia na lata, assim, ele sempre muito emocional, né, muito à flor da pele, ele respondia na lata. Para onde que nós vamos, né? Eles desistiram porque a palavra é dura, mas mesmo que seja dura, eu vou para onde? Se não for essa palavra dura, eu vou ser me enganado lá por quem, né? Eu não vou ter essa palavra. Eu não tenho vida eterna em qualquer outro lugar. É só na tua palavra, né? Somente contigo eu tenho essa vida eterna. Então Pedro tinha essa certeza. E isso, assim, a gente tem que trazer para nossa vida como verdade maior, galera. Porque, tipo assim, todas as vezes que a gente acredita que é aqui, é tudo por aqui, é aqui que eu tenho que ser justificada, aqui que eu tenho que ser honrada, aqui que eu tenho que ser... Tudo que eu faço aqui tem que ser aqui mesmo, tem que ser falado aqui mesmo. Quando você fica nesse raso, nesse substancial aqui, a vida fica muito vazia mesmo. E a gente cai num abismo existencial, porque você acredita que é aqui por aqui. A vida, o sentido da vida é trabalhar, descansar, sair, aproveitar, beber, dançar, sair, descansar, e aquele igual um radinho correndo na roda. E você não evolui, você não cresce, você não amadurece, você não começa a enxergar outras possibilidades e você, principalmente, não faz as pazes com a sua morte. A morte para nós ainda é um tabu. É o que a gente fala, que a gente não tá preparado. E não tô preparado para morrer, claro, ninguém tá. E principalmente para perder os que amamos, né? Aí que a gente não tá mesmo, porque a vida sem eles qual o sentido, né? As pessoas que a gente mais ama, qual o sentido viver sem elas? A gente acaba perdendo o desejo mesmo pela vida, a vontade mesmo de viver, né? Quando a gente fala em relação à morte, tanto ao luto quanto pensar na nossa morte. Mas eu ouso dizer que a gente só fica com medo da morte, da nossa morte principalmente, quando a gente não crê nessa vida eterna, nessa única palavra de vida eterna. Porque quando eu creio, é voltar para casa. Gente, é voltar para casa. É o que ele fala aqui, que isto vos escandaliza, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes. E aí? É voltar para casa, é voltar para casa de papai, é voltar de onde eu vim. Então eu não tenho medo, porque eu creio verdadeiramente nessa vida eterna. Eu creio, professo e creio, e continuo afirmando que eu vou crer sim. Agora, se falar de morte pra mim, se falar da minha morte principalmente, é algo que eu não quero que chegue, não. Quem quer ir pro céu? Eu. Quem quer ir pro céu hoje? Ninguém. Gente, a certeza do céu é pra hora que ele chamar, a qualquer momento. Eu, Tatiane, não tenho medo nenhum da minha morte. Eu tenho medo apenas de não estar pronta quando acontecer. De não ter evoluído quando acontecer. De não ter me preparado da forma como minha vocação me pede.
santo, né? Nossa, eu vi uma partilha de palavras essa semana no movimento de cursilho da cristandade, qual eu faço parte, e foi linda, maravilhosa. E o Fábio, que nos falou, até menciona isso mesmo, que o nosso maior chamado, o primeiro chamado como filhos de Deus, é ser santo. E a gente foca tanto, né, que Deus é amor e que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que a gente esquece que a nossa missão é ser santo e através da santidade produzir esses frutos, que na verdade amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é fruto dessa santidade. É somente sendo santo, a gente foi criado para ser santo, e é somente sendo santo que a gente consegue evoluir ao máximo a ponto de sair do raso, sair da carne, querer sim saber mais sobre o processo da vida eterna, sobre como eu alcanço a vida eterna, porque se eu quero ser santa, perfeita, conforme o Criador me projetou para ser, ele entenda, a gente é um projeto perfeito, a gente que humanamente vai derrapando nas curvas do caminho, mas a gente é um projeto perfeito, a gente foi feito para ser um projeto perfeito, santo, como nosso Pai é santo. Então, se eu buscar essa santidade, buscar esse processo de reconciliar com a vida e a vida eterna, a morte é só o caminho que vai me levar para essa vida eterna. Eu não tenho como temer esse caminho, eu tenho que me preparar para ele. Eu tenho que sair do raso aqui de achar que a carne e sangue é no canibalismo. Não, é muito mais profundo. É muito mais libertador. É muito mais libertador. E esse processo é individual, né? É o que Jesus fala aqui. Uma boa parte foi embora. Muitos, até a palavra nos fala que muitos deixaram de seguir. Então, assim, né, não é um ou dois, foram muitas pessoas que o deixaram de seguir. E ele pergunta se os discípulos dele também não vão querer parar de segui-lo, né? Vão deixá-lo para trás. E os discípulos respondem que não tem outro caminho, não tem outro lugar aí, que é somente com ele, por ele, para ele, né? Esse é o caminho, a verdade e a vida. E aí, quando o Pedro responde, né, que não temos outro lugar aí, que tu tens palavras de vida eterna, é o que devemos encarnar na nossa vida. É a nossa lição da palavra toda de hoje e é o que nós temos que encarnar para, assim como Pedro, nos preparar para essa vida eterna. Assim como os discípulos, os 12 fizeram, nos preparar para essa vida eterna. A gente não está pronto para ela. A gente foi criado para ela. No meio do caminho, a gente tropeçou, caiu, acumulou coisas que não eram para ser acumuladas, acumulamos erros que não eram o que ele queria para nós. Ah, Tati, mas o que é erro? O que é pecado? O que tá pesando nesse meio de caminho? Tudo que te machuca. Tudo que te machuca. Tudo que fere a sua carne, o seu corpo, o seu organismo, o seu caráter, a sua honra. Tudo que te fere, tudo que faz você ser olhado. E a gente pode até achar que isso é superficial, que isso é externo, mas não é. Tudo que te fere, tudo que te afasta dele é o que te impede de ser santo. Então, o caminho a seguir aqui é buscar essa santidade. Buscando essa santidade, assim como Pedro, como os discípulos fizeram, encontrar a vida eterna. E a vida eterna tem que ser o maior anseio de nós todos. Voltar para a casa de papai. E voltar prontos, evoluídos. Enquanto isso não acontece, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que a gente faça o reino dele aqui na terra como no céu. Enquanto a gente não volta para casa, a gente traz o reino dele para cá, com todos que a gente encontrar. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Boa semana, moçada. Até semana que vem.